Olá, tudo bem? Alunos do oitavo ano, hoje nós iremos trabalhar com um artista que particularmente para mim foi um grande revolucionador do conceito artístico aí da luz e da sombra, da criação do desenho e da formação da luz dentro da pintura, que foi Manet. Então, ele foi um pintor fantástico. Por meio da arte, ele revolucionou todos os conceitos de luz e de sombra, do sol, do contexto do sol em cima das obras. Ele foi, assim, o primeiro artista impressionista que começou a transformar a luz do sol realmente em luz dentro das obras. Tá? Então vinha-se de um período, né, antecedendo aí o impressionismo, muito simplório, né, muito tranquilo. Então as pinceladas eram um pouco mais sóbrias, não tinham tantas borrões, né? E de repente o Monet ele começa a trabalhar essa característica de pinceladas diferenciadas, de colocar a luz do sol. Então ele foi o primeiro artista que deu o pontapé inicial para essa mudança artística, né? Então, o impressionismo surgiu devido a alguns quadros de Monet, mas o principal quadro foi Impressão do Nascer do Sol. Esse foi o primeiro quadro desenvolvido ainda em 1800, né? Foram desenvolvidos outros quadros muito parecidos no século XX aí, mas o primeiro mesmo foi desenvolvido em 1800, onde ele vem trabalhar com esse contexto da questão do sol e da questão da diferenciação do estilo da pintura, de trazer uma pintura um pouco mais grotesca, um pouco mais diferenciada para dentro da arte. Então, Claude Monet, ele foi o principal e o mais dedicado representante do movimento impressionista. Por quê? Para ele não importava se estava chovendo, se não estava, ele gostava simplesmente de pintar ao ar livre e capturar qualquer luz, né, e qualquer característica de sombra que o sol tenha deixado, mesmo quando tinha nuvens. Então, assim, as pinturas dele não possuíam nenhum tipo de linha. Então, se a gente for observar os quadros, o pigmento ele vai se transformando e vai criando a paisagem. Ele não determinava uma linha para começar uma cor e terminar em outra. Geralmente as obras do Monet, elas têm uma graduação de cor, como vocês estão vendo a ponte, tá? Esse foi um dos primeiros quadros também a serem desenvolvidos pelo Monet, onde ele vai trabalhar com essa questão de não ter linhas e da graduação da cor, né? Então as condições climáticas para ele ali não importava muito, ele queria realmente, era essa característica do sol quando estava, né, sendo tampado por nuvens, de quando tinha um sol. Então o artista ele gostava muito de trabalhar dentro dessas questões, que foi o que fez com que ele fizesse quadros assim fantásticos e muito bonitos. Vamos dar uma observadinha? Então eu trouxe assim 3 quadros diferentes para vocês caracterizarem aqui do Monet. Eu trouxe um quadro ali onde ele faz esse pôr do sol maravilhoso, né? Muito bonito. Em si, ele não quer pintar o sol, mas a luz que o sol transforma o objeto. Né? Nós temos ali também o campo de flores, aonde ele vai trabalhar com um dia bem ensolarado. Né? Também ele vai trabalhar com essa questão da sombra, da luz, da característica da luz em cima de cada flor. Então ele é muito detalhista. Mas lembrando que a obra do Monet ele é muito diferente das outras, ele vai querer capturar, só que também é uma obra que a gente não pode observar muito de pertinho, senão a gente não consegue compreender as linhas, a gente precisa observar essas obras de uma certa distância, porque como ele não caracteriza as linhas, se a gente olhar muito de perto, parecem borrões. E nós temos a moça com guarda-chuva. Essa moça com guarda-chuva é um dos quadros clássicos dele também, onde já estava finalizando aí essa escola artística, o impressionismo, e cada vez mais estão vindo quadros que a gente precisa olhar realmente um pouco mais de longe, porque já vai se introduzindo o abstrato dentro desse conceito do impressionismo, né? Então, as obras do Monet, ela vai querer caracterizar nesse sentido, trabalhando a luz, a sombra, a característica da luz em cima de cada objeto e, principalmente, a não utilização de linhas, né? Vamos lá para a nossa atividade? Então, vocês vão precisar de lápis de cor e folha 4. Aqui, vocês não vão utilizar lápis de escrever. Por quê? Porque como vocês não vão precisar de linha como Monet, né? Vocês irão diretamente com o lápis de cor já começar a desenhar o trabalho de vocês, tá? Então, vocês não vão
desenhar e depois pintar, vocês já vão desenhar e pintar o trabalho num contexto só, tá? Então é aí uma dinâmica que a gente faz para vocês compreenderem como o artista trabalhava. Então, às vezes o Monet chegava em um espaço, né, ali ao ar livre, colocava a tela e já começava a pintar. Ele não se utilizava de linhas, ele não precisava desenhar antes e pintar depois, ele já começava a desenhar e pintar tudo junto, ao mesmo tempo. Então, você criará a sua obra com inspiração nas obras do Monet. Na criação da obra, você poderá utilizar somente o lápis de cor para a reprodução da pintura. Foi o que eu acabei de dizer. Então, vamos lá no exemplo? Ó, vocês irão desenhar um pôr do sol, se quiserem colocar outra característica ali, quiserem desenhar talvez uma praia ou a vista da janela de vocês, né? Nessa questão da observação da luz, do sol, tudo isso, pode ser. Mas o desenho, ele precisa ter aquela característica, não pode ser desenhado, ele precisa ser desenhado e pintado com um lápis de cor. Tudo bem? Lembrando que a prof está no chat, qualquer dúvida. E essa atividade vai estar na plataforma. Beijo, tchau, tchau!